E aí, turma, tudo bem com vocês? O Sérgio Papelim deu uma entrevista hoje para o Futebolês. Vamos falar aqui dos principais pontos dessa conversa que teve Dylan Borreiro, teve Caleb, contratações, saída de jogadores. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu like, seu joinha, sua curtida que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho pra receber as notificações. Tem muita coisa boa aí, hein, meus amigos? Dá uma olhadinha aí que tem muita coisa bacana aqui no canal. Vamos lá, meus amigos, vamos falar aqui um pouco sobre o que o Sérgio Papelim falou lá no programa do Futebolês. Foi nesta quarta-feira, em que o diretor de futebol do Fortaleza esclareceu alguns pontos. O primeiro dele, Dylan Borreiro vai ser emprestado. É um jogador que não está mostrando o seu futebol e com isso é bom para o clube e é bom para o jogador também. Então não tem conversa, assim como o Tite já saiu, Paul Fernandes saiu, Felipe Jonathan e o Pedro Augusto, esses quatro já confirmados, inclusive pelo próprio Papelim. O Dylan Borreiro também vai ser mais um jogador que vai sair, que vai deixar o elenco do Fortaleza. Ele falou que aparecendo algumas realmente sondagens e com isso a tendência é emprestar, negociar o jogador. Foi questionado também se outros jogadores poderiam ser emprestados. Por exemplo, o caso do setor defensivo. Ele cortou logo. Não. Já perdemos o Tite. Então não temos como perder o jogador. A ideia é ter sempre pelo menos 2 jogadores por posição no setor para o Vojvoda ter opção. Então, Gaston Ávila deve permanecer, porque tem Gaston Ávila e tem Gustavo Mancha. Tem Kusevich e tem o Davi Luiz. Se a gente for atrás, né? Tem Brits também. Então, será que alguém... Ele disse que 2 jogadores por posição e, obviamente, diz que não tem mais intenção de ceder nenhum jogador no setor defensivo, ali no miolo de zaga. Então, quem imaginava que Gaston Ávila poderia estar nessa leva aí, acho que não vai. Até porque o Gaston também joga como lateral esquerdo, ainda tem essa opção, acho que ele ainda tem essa vantagem, se é que a gente pode dizer. Mas aguardemos, pelo menos foi a palavra do Papelim. Sobre Caleb, que existia uma possibilidade, saiu uma informação na mídia de que ele poderia ser emprestado. Não. Segundo o Papelim, Caleb é um jogador que não tem no elenco do Fortaleza. Inclusive elogiou que ele foi bem na partida contra o Santos. Depois que ele e o Pikachu entraram, o time melhorou, inclusive conseguiu um empate. Então ele não descartou, inclusive, ele brinca, né, com o pessoal lá de uma emissora gaúcha, de uma rádio gaúcha, ligou para ele e ele disse, olha, se o Internacional estava com interesse no Caleb, ele disse, rapaz, só se for para trocar com o Alan Patrick. Então, brincou, né? Então, assim, acredito que é mais um jogador que deve permanecer, claro. A não ser que, quando a gente fala isso, só apareceu uma proposta gigantesca, né? Tudo isso. Mas, enfim, acabou descartando a saída do Caleb. Outra coisa que ele falou, que o Fortaleza vai contratar mais um volante. A saída do Paul Fernandes e do Pedro Augusto vai forçar o time atrás. E segundo o Papelinho, é um volante pegador. Volante daquele. Que ele acha, inclusive ele citou, Fortaleza tem uma das piores defesas do Brasileirão, mas ele disse que não é só por causa da defesa. Ele disse que precisa bem ter uma marcação mais lá na frente. E ele, pelo jeito, falou, e ele já tinha falado isso na coletiva dele, né, lá na apresentação, que precisava que o time tivesse uma pegada melhor, tivesse um jogador ali, um carregador de piano, um jogador de força ali, como ele até disse, para bater em tudo que tiver. Então, brincou nessa forma. Então, tá atrás de um volante. Inclusive, conversou hoje com um empresário desse volante. Então, Fortaleza deve anunciar um volante, primeiro volante ali, para o setor de meio de campo. Ele disse que ficou encantado com o Matheus Pereira, que joga muito bem, ainda inclusive brincou, rapaz, se ele fizer nos treinos, se ele fizer nos jogos o que está fazendo no treino, rapaz, é um ótimo jogador, tem tudo, fiquei encantado, elogiou bastante o Matheus Pereira, então acho que já deu para perceber que Matheus Pereira tem tudo, na opinião do Papelim, para ser esse segundo jogador de meio de campo, né? E o primeiro eles possam contratar ou ficar ali junto com o Sacha, né? Jogador que ele elogiou também, gostou que o Sacha estava muito bem, inclusive foi por isso que o Fortaleza renovou o contrato do Sacha. E aí também falou sobre 2 jogadores que estavam... pelo menos no mercado, especulados, né? O Herrera, lá do Estudiantes, né? Do Argentino Júnior, ele confirmou que o Cifec soltou esse nome e que estão buscando mesmo um problema lá, que é muito dinheiro, assim, uma negociação mais forte, mas ele disse que estão realmente nessas tratativas. Eu acredito que o Herrera deve fechar, sim, o atacante argentino.
E ele descartou o Mateuzinho, lateral direito lá do Cuiabá, que está muito bem. Segundo ele, não tem a menor possibilidade, não houve nem sondagem pelo Mateuzinho lá do Cuiabá. Então, assim, se a gente fizer um resumo do que foi a entrevista do Papelinho, foi isso. Teve muita molecagem, as brincadeiras deles, contando o período lá do Remo, de quando estava em 22 também, a chegada de alguns jogadores, que ele confirmou também que estão tentando buscar de volta o Henrique Bittencourt, do Cifec. É uma contratação, querendo ou não, querem trazer de volta, porque o Henrique Bittencourt estava no Fortaleza, foi para o Paysandu, acabou saindo do Paysandu, foi para o Remo, a pedido do Joinha, a pedido do Sérgio Papelinho. O Sérgio Papelinho agora veio para o Fortaleza e quer novamente trazer o Henrique Bittencourt para o Fortaleza. Então, assim, eu acho que foi isso, meus amigos. Se você tem alguma coisa a mais, deixa aí nos comentários. Eu acho interessante, eu só achei interessante que eu imaginava que o Fortaleza fosse atrás de mais jogadores no ataque. Não apenas o Herrera, mas a gente aguarda, a gente sempre sabe que ainda tem as oportunidades de mercado, né? Que tem alguns outros jogadores que podem aparecer e o Fortaleza sempre tem isso. O Paes fala muito e lembra muito que foi o Breno Lopes, que não estava, né, nos planos dele, mas apareceu uma oportunidade de mercado e o Breno Lopes acabou sendo contratado na temporada passada e deu muito certo e realmente foi. Então, a gente imagina também que o Fortaleza possa ter isso. No momento, não, ele falou com um volante, isso é certeza. Não vai ter mudanças no setor defensivo, na zaga, mas no volante ele confirmou. Meio de campo, pelo jeito, tão satisfeito com o Caleb. E lá na frente, teve outro questionamento sobre como é trabalhar, o Vojvoda trabalhar com o Davi Luiz e com o Davidson. Ele disse que o Davi Luiz não conhecia, mas conversou com ele, sabe como é um estilo, é um grande jogador, elogiou o Davi Luiz. Disse que já conhecia o Davidson, inclusive já tinha até almoçado com o Davidson em outro tempo, em outro momento, lá em Orlando, por sinal. E que já conhecia ele, o estilo dele, e pediu. Ele disse que o Fortaleza não precisa ter muita coisa, ele precisa ter pegada. Achei interessante isso. O Fortaleza tem que ter pegada, rapaz, tem que marcar, botar em cima. Então, mais ou menos assim essas palavras que o Papelinho falou. Então, vamos aguardar, eu achei bem interessante, pelo menos para tirar essas polêmicas, porque tem muita informação. Tá saindo, tá chegando, tá saindo. Vai contratar esse. Então, confirmado mesmo. Pelo menos que o Papelinho falou, de contratação, um volante pegador, ou seja, o primeiro volante, aquele volante mesmo que vai para cima, né, que marcação forte, ele só confirmou isso. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então peço para você compartilhar aí nos grupos de WhatsApp. Se você puder aí comentar e dizer o que você achou da entrevista do Papelinho, o que você acha dessas informações dele, agradeço demais também. E claro, deixa seu joinha, deixa sua curtida. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí é que você vai me ajudar. Clique no sininho e se garanta. É isso, meus amigos. Até a próxima.